Então, vamos ver como funciona o nosso super testador. Vamos testar o nosso testador. Veja que impressionante. Este MT-Tester, ou M-Tester, ele se propõe a testar e identificar componentes, independente da afinagem. Ele tem este treco aqui que eu esqueci o nome. Facilita colocar componentes pequenos como transistores, etc. E eu adaptei as 3 garrinhas nele para testar componentes maiores. Vamos lá, ele é capaz de identificar resistores, capacitores, transistores bipolares, transistores MOSFET, JET e outras coisas. Como que funciona? Eu coloquei aqui o preto é o pino 2 e o amarelo é o pino 1. E ele me deu aqui 329.4 ohms. E é um resistor de 330 ohms. Não dá para ver aqui, laranja, preto, marrom. Aqui temos um outro. Eu vou pegar aqui, ó, pino 1 e o pino 3. A equivalência dessas garrinhas jacarés tem aqui, nesse conector Zero Insertion Force. Então eu coloquei ele no pino 1 e no pino 3, um resistor aqui de 0.39 ohms. Aqui ele deu 0.37 ohms. Levando em consideração que a variação dele é 5%, etc. Ele pode identificar também bobinas, transformadores, indutores. Neste caso aqui é um pequeno transformador desses de lâmpada, fontes de lâmpada. E ele me deu que tem 1 ohm de impedância e 10.5 milihenries, ou seja, ele consegue estipular o valor do componente. Podemos testar também capacitores. Aqui temos um capacitor de cerâmica. Colocamos ele aqui e mandamos testar o bichano. E ele me diz aqui que o capacitor, o valor dele é 1479 nanofarads e o ESR 0.56. Este ESR indica se a vida útil desse componente ainda está valendo ou não está valendo. Aqui eu tenho um capacitor eletrolítico. E eu não me preocupo com polaridade, nem onde eu vou colocar. Não reconheceu aquilo. Provavelmente esteja com defeito esse capacitor eletrolítico, porque ele diz que não reconheceu o componente. Aqui ele deu agora um valor de 29 picofarads, ou seja, realmente ele está ferrado, porque esse cara aqui era para ter 470 microfarads e deve estar com problema.
deu uma capacitância 0 nanofarads e entendeu como um diodo, ou seja, esse aqui já é Elvis. Tá? Vamos pegar outro aqui de eletrolítico. Importante no teste de eletrolíticos é você fazer a descarga do mesmo, porque se você for um capacitor com uma grande capacitância, ele vai jogar uma tensão para dentro do microcontrolador e vai estourar o seu aparelhinho tão querido. E aí, blau blau. Aí ele deu 44,88 microfarads neste eletrolítico, que o valor dele é 47 microfarads. Então está dentro da ideia. Outra coisa interessante aqui, vamos testar um LED. O LED eu vou botar aqui, ó, entre um pino aqui 1 e 2, tá? Vamos ver como que ele testa o LED. Deu uma piscadinha no LED e tal, porque ele alimenta o LED, e ele diz que lá entre o pino 1 e 3 tem ligado um diodo 1,56 volts, que foi a tensão que passa por ele, e ele indica aqui que no pino 3 está o catodo. E é realmente, ó, o lado chanfrado estava no pino 2. Se eu colocar aqui entre o 2 e o 3, entre o 2, pino 2 e pino 3. Não, aqui está no mesmo, eu peguei no 3 e no 3, seu burro. Aqui. Mandou lá, está testando, aguardando, no pino 2, no pino 3, tem um diodo lá. Isso aí, indica que ele está bom. Aqui temos um transistor de potência. Então vamos colocar aqui. São os 3 terminais primeiros, é o pino 1, 2 e 3. No pino 1 é o base, no pino 2 é o coletor, no pino 3 é o emissor. Ele já indica para você, dá o HFE do transistor, e inclusive ele identifica que você tem um diodo ali ou não. Tá? Se você inverter aqui, não tem problema. O software, incrivelmente, ele reconhece que no pino 1 agora está o coletor, no pino 2 a base e no pino 3 o emissor. Muito legal, né? Muito legal. Agora, componente SMD, de placa, retirada de placa mãe. Como eu não tenho aqui a plaquinha aqui para testar, eu pretendo colocar aqui, que aí eu colocaria aqui o SMD aqui em cima, seguro, e pá, start. Isso ficaria melhor. Enfim, mas eu posso facilmente fazer assim. Coloco aqui no dreno, no source, no gate, no source, e mando testar o bichinho. Aí ele deu problema. Justamente peguei um que está ferrado, né? Este está danificado. Que bom. Vamos pegar outro. Caixinha aqui. Vamos lá. Vamos pegar outro. Tá. Não pode dar curto.
E esse indicou, lá colocou o símbolo do MOSFET, indicou que o pino amarelo, o pino 1 é o gate, o pino 2 é o preto, é o source, e o 3 é o dreno. Legal, né? Então, este animal, aquele anterior, este está estupidamente morto. Então vamos colocar aqui de novo. Vou até inverter aqui porque os pinos não tem problema. Aí está. Parará. Não conseguiu. Que legal. Então deve ter algum problema com o componente. Esse é o outro MOSFET. E se tem algum problema, ele não consegue identificar, ou ele está em curto, olha lá, ele identificou como 2 resistores, então esse aqui é um outro que está com problema. Ok? Vamos partir para um menorzinho aqui também. Vou pegar um outro aqui. E aqui, como eu falei, foram retiradas de placas mãe, e aí poderia estar, a gente não sabia quais placas, as placas estavam com defeito e a gente não sabia que defeito. Ó, esse identificou como um N, é um MOSFET tipo N, gate, drain e source. Olha aí. E esse está bom. Se ele não conseguir identificar o componente ou der uma leitura errada, ele não dá certo. E é isso aí. O nosso M-Tester. Aqui ele dá atenção na bateria, tem uma bateria de 9 volts aqui, eu coloquei numa caixinha, ele vem desmontado do fornecedor da China, ele vem desmontado. Eu recortei e coloquei na caixinha. Eu ainda vou colocar aqui do lado, fixado, um capacitor. Você tem que deixar aqui à mão um capacitor de mais de 1000 microfarads, 1000 picofarads, e também uma placa de metal. Para quê? O capacitor é para você regular o equipamento. Você une os 3 pontos e aperta o botão amarelo, ele vai fazer uma regulagem. Aí chega numa altura, ele vai pedir para você colocar um capacitor de mais de 1000 picofarads. Aí você engata o terminal 1 e o 2 nesse capacitor e ele faz a autocalibração. Isso também se torna necessário deixar o capacitor aqui, porque se você coloca um transistor de potência e estiver em curto, ele entende que todos os terminais estão em curto, ele entra na autocalibração. Então você vai precisar, em vez de você procurar lá na sua caixinha quando acontecer isso, o seu capacitor você já deixa aqui. E a plaquinha de metal aqui do lado é interessante porque você vai medir um eletrolítico qualquer, você chega na plaquinha e pá, no metal, e descarrega ele. Porque conforme a capacitância, se você jogar uma tensão muito alta lá dentro, ele torra o microcontrolador. E é isso aí.